dia! Estamos finalizando mais uma semana de aula, sexta-feira. Eu prometo que hoje você vai achar ser tão rápido, tão facinho, que vai todo mundo participar, vai todo mundo mandar as questões para mim, né? Todos vão participar e todo mundo que está aí. Principalmente aqueles que não gostam de mandar muita atividade. Quem sempre manda vai ser o primeiro, vamos fazer uma competição. Quem é o primeiro da lista do 8º ano hoje, vamos ganhar um prêmio de participação. Mas vamos lá. Copia a agenda, manda para mim. Página 20 até 24, bem pouquinho, o tema é coesão sequencial. Já falamos de coesão textual, falamos já no módulo 2, da importância de ter uma coesão no texto, usar palavras diferentes para não ficar cansativo, palavras com sinônimos, né, mas que vai dando outro sentido na história em uma redação. E a coesão sequencial também vai dando toda essa utilização, mas são outras palavras que eu uso no meu texto, que eu uso na minha redação, que eu uso na minha atividade, para não ficar cansativo nem repetitivo as palavras. Mas vamos ler Provérbios 15:1, que a palavra do Senhor nunca é repetitiva, nunca é demais, tá bom? Está escrito assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, responder com delicadeza, com amor, com carinho, vai dar sempre aquele furor, né? Vai dar sempre aquela coisa tranquila, né? Vai desviar o que é de ruim, desvia o furor. A palavra branda, a palavra calma. Mas a ira, a resposta com raiva, vai só dar mais raiva, né? Vai só deixar a situação mais chateada, a pessoa chateada naquela situação. Então, tem que ter cuidado com você fala. Então, em Provérbios 15:1, está fazendo você refletir sobre essa palavra no dia de hoje, aí na sua casa, na sua residência, com os seus responsáveis, tá bom? Mas vamos ver o que é essa coesão sequencial. Já para começar, você vai abrindo aqui na página de número 22. Só um detalhe, deixa eu mudar aqui bem rapidinho para você. Nós vamos logo na página 22, tá bom? Depois de volta para a outra. Diz assim, ó: há palavras, tanto palavras como expressões, que têm a função no texto de relacionar informações, atribuindo sentido a essa relação. Essas palavras, essa articulação de um texto é chamada de quê? Coesão sequencial, que ela relaciona uma informação. Eu estou falando de um assunto, por exemplo, estou falando de alimentação saudável. Aí eu uso vários termos, várias expressões para ligar um assunto ao outro. Eu estou falando de brócolis, eu estou falando de couve-flor, e vou dando as vitaminas, vou dando a sequência e vai ligando uma a outra. Então, essa ligação no meu texto, com essas palavras diferentes e bonitas, e que tenha sentido, eu chamo de coesão sequencial. Mecanismo que garante a progressão textual, seja por meio de conectivos, lembra? E, como, porém, lá que a gente usou lá nas nossas aulas passadas, tá bom? Ou marcadores verbais. Temas, né? Palavras verbais, tipo, tivessem, deu, pudessem, demorou, foi, são marcadores verbais, tá bom? Então, eu já expliquei para você o que é uma coesão sequencial. Veja o retângulo amarelinho. Mas antes, na página 23, tem aqui, sem casa. Tem gente que não tem casa. Tem alguma pergunta, né? Pelo título do poema e pela imagem que acompanha, você já consegue imaginar o assunto que ele vai abordar? Tem aqui um desenho, uma gravura de uma pessoa dormindo debaixo de uma marquise, né? Aí a lua. Então, já vai dizendo o que está acontecendo. Ao léu, sem proteção ou cobertura. E vem o poema sem casa. Você vai lendo o poema e vai vendo a observação. Rosiana Murray nasceu em 1950 na cidade do Rio de Janeiro, né? Foi ela que escreveu esse poema. E você vai refletir, vai analisar, copiar essa perguntinha aí já primeiro e responder. E vai para a página 24, só uma interpretação de texto muito fácil, que eu não vou ler para você não, tá bom? Só vou aqui na questão 3, fala assim: qual o problema social é abordado no poema? Pessoas que não têm onde morar. Lembrando que essa palavra tem, quando você escrever ela com acento circunflexo, porque está falando no plural. O que é o eu lírico? De novo, na questão 6, falar eu lírico. O eu lírico é o personagem do poema, né? A pessoa do que se trata aí no poema. O eu lírico apresenta sua opinião sobre a importância de ter uma casa. Você concorda com ele? Por quê? Você concorda que ter uma casa é tão importante como está falando lá na nossa poesia? Sim ou não, e por quê? Nos 2 últimos versos do poema, o eu lírico, novamente, o eu lírico, afirma que o corpo é a casa dos pensamentos. O nosso corpo é a casa dos pensamentos. Em sua opinião, o que ele quis dizer com essa frase?
Qual a importância do corpo para os pensamentos, né? Nosso corpo é moradia do Espírito Santo de Deus, né? Os nossos pensamentos, se você pensa coisas boas, o seu corpo também vai agir de maneira boa, né? Se pensa coisa ruim, então você vai fazer toda essa parte psicológica aí e responder de acordo com o texto. Que relação pode ser estabelecida entre esse poema e a reportagem? Seis brasileiros constituem a mesma riqueza que a metade da população mais pobre, que foi lida na aula passada, né? Então, lá tá falando dos 6 brasileiros, que muitos mandaram para mim a resposta, alguns não mandaram, do exercício e do livro. Aí lá a reportagem tá falando de pessoas com muito dinheiro e pessoas sem dinheiro, pessoas necessitadas, pessoas pobres, sem casas, sem alimentação. E esse aí, que paralelo que pode ter, que relação tem um e outro, você vai explicar, né? De que se trata todos dois, problema social, um é um problema diferente. Na reportagem foi apresentada apenas toda a desigualdade social, né, da pequena parcela da população que tem muito dinheiro e a maioria que tem pouco dinheiro. E no poema, o que foi mencionado? O problema de pessoas que não têm moradia. Não tem uma das consequências da desigualdade social. Não ter moradia é uma das consequências da desigualdade social que nós vimos aí. Que comparação foi feita no poema? Porque ela é feita. Ele compara as pessoas que vivem na rua com papel. Ele acha que a pessoa precisa de um papel qualquer. Ele faz isso para levar o leitor a uma reflexão sobre a importância que é dada aos moradores de rua, que são tão pouco valorizados pela sociedade como o papel. Olha como isso aqui é forte, né? É um poema tão pequenininho, mas faz tanta questionamento, né? O assunto apresentado no poema se assemelha ao que você tinha imaginado durante a leitura? Você já vai explicando aí. Que esses são os sentimentos a leitura do poema despertou em você? Quando você leu esse poema, o que você pensou? O que você começou a valorizar mais na sua vida? Gente, essa manhã de hoje é para valorizar, é para repensar sobre a vida, sobre a desigualdade, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, o que nós temos. Estamos reclamando demais. Ai, mãe, essa cama, ai, essa casa, ai, esse quarto. Hoje estamos valorizando mais a nossa vida, o pouco que nós temos, mas é muito com Deus. Então, você fez toda essa observação na página 24, relacionado ao poema. Alguém falou assim, um poema tão pequenininho desse, com tanta coisa A Rosiane Murray fez com essa função, com esse objetivo, fazer-nos repensar. E na página 22, voltando, tem aqui, ó, informações aparecem em cada um dos parágrafos do texto. No primeiro parágrafo, o termo cidadania é explicado por meio de exemplos. No segundo parágrafo, você vai ver no segundo, lá no segundo, o texto apresenta um exemplo de conquista de direito do Brasil, no caso, o direito do voto. Então, ele mostra 2 momentos da cidadania. Algumas formas verbais, está aqui, ó. A forma verbal foi, demorou, tivesse, deu e pudesse. Qual é a importância delas para o sentido do texto? As formas verbais? As ações, né? Indicando quando cada um deles ocorreu. Então, a palavra foi, demorou, tivessem, deu e pudesse, são formas verbais. Elas têm essa importância, dizer quando aconteceu cada fato. Elas indicam ações, o verbo indica uma ação. O tempo verbal utilizado pode ser modificado sem alterar o sentido do texto? Sim ou não? Ele está no passado, né? No pretérito. E se eu colocasse o presente? Se eu colocasse no futuro? Iria mudar? Com certeza sim. Por quê? Porque ia dar um sentido confuso. Eu estou falando tipo assim, o direito de ter direitos será uma conquista árdua da humanidade? Não. Se eu estou explicando algo que já aconteceu, eu jamais poderei colocar o verbo ou no presente ou no futuro. Vai ter que estar sempre no pretérito, tá bom? Isso vai explicando por que ele está, primeiro porque é algo que já ocorreu, né? Já conseguiu essas conquistas, o voto foi conquistado, a mulher já foi para frente, então bora para frente nessas 3 questões, A, B e C. Na página 21, ele fala assim, ó, eu vou começar na questão 4. Na questão 2, perdão, na letra A. A palavra como e segundo mais para. Nós vimos aqui, né? Com o sentido de finalidade, exemplificação, contradição, adição e conformidade. Fizemos isso na nossa prova. Qual é a função dessas palavras no texto? Elas existem para quê? Para ligar ideias. O que foi que eu disse que é a coesão? A coesão sequencial liga ideias. Então, essas palavrinhas que estão aí, como e segundo mais para, elas ligam ideias. Que ideias? As ideias do texto, as orações, e organizam.
E ele estabelece um sentido mais interessante, mais legal. Aí ele fala assim, as expressões ligam essas duas ideias, está dizendo aqui, né? Estabelecendo o sentido de consequência. Que expressão tem que dá uma consequência? Tão que é essa expressão. E de que forma é possível identificar? Pelo contexto, que é determinante para o sentido e pela função dos termos. Página 20, para encerrar bem rapidinho, as expressões circule que pode substituir a palavra por enquanto. A palavra mais pode explicar? Não. A palavra quando? Não. A palavra caso também não. Então, que palavra eu posso trocar pela palavra enquanto? Ao passo que, ó, a palavra enquanto relaciona informações de equiparação, né, salarial, de comparação entre homens e mulheres, está lá no texto. E entre negros e brancos. Que palavra eu poderia usar em vez de enquanto? Ao passo que. Indica o que? Uma inclusão ou acréscimo de informações. O levantamento feito sobre a concentração de rendas no Brasil. Então você leu esse trecho e respondeu bem bonitinho, mandou para mim a sua tarefinha ainda hoje, para essa manhã. Muito fácil, muito simples, pouquíssimas páginas. Eu sei que minhas meninas e meus meninos aí do 8º ano poderão me responder rapidamente. Então manda para mim. Um beijo, bom final de semana, um sábado, um domingo de muita paz e amor. E terça-feira, 8º ano de novo, juntinho, eu e você e eu. Beijo, tchau, fui!